Salve galera, estamos aqui para a primeira participação aqui no meu mídia canal Se Oculta. Estou com o Dimitra Vulcana, do canal Doutora Drag. Se apresente, fale do seu podcast, se apresente aqui pro público que seu canal precisa ter mais inscritos. Por favor, né, gente? Meu nome é Dimitra Vulcana, quem quiser também me conhecer como Dan Carreiro lá no podcast HQ da Vida. A gente começou como podcast e enveredamos aí na época da política pelo YouTube. Ainda estamos descobrindo como funciona esse lugar aqui, mas Sim. Estamos aprendendo aí a lidar Mas somos pessoas transmediáticas, né? Estamos em todas as redes sociais, produzindo conteúdo. O que acontece? Como vocês viram aí pelo título, a gente vai debater a criminalização da homofobia e a ideia é que a gente debata isso, que é uma questão muito polêmica, tem bons argumentos a favor, tem bons argumentos contra e muitas pessoas ficam meio perdidas sobre como se posicionar. Então a ideia é que a gente sintetiza aqui alguns argumentos centrais para passar para todo mundo. A Dimitra já gravou um vídeo sobre esse tema pro canal dela, muito bom, recomendo que vocês vejam. Até uma quantidade boa, são cerca de 15 minutos. Eu também participei no meu primeiro podcast. Vira Casacas? Foi com Vira Casacas. Foi com a Sabrina, com o Gabriel Divan e o Felipe Abal, que são lá do Vira Casacas. E a gente debateu também essa temática lá. E aí, quando a Dimitra falou que estava vindo para Brasília, eu falei, não, então vamos gravar lá pro canal algo sobre essa temática. Então, no seu vídeo, você argumenta que, a partir até dos seus estudos sobre a abolicionismo penal, que essa criminalização pode ser um tiro no pé. Se você puder sintetizar por que você acha que é perigoso, é arriscado que o movimento social LGBT aposte nessa saída, é problemático. Então, né, primeiramente é muito estranho você ver LGBT meio que colocando as pessoas para pensar, será que devemos? Assim, a gente não afirma, mas a gente pergunta, e aí, vai dar certo isso ou não, né? O que estamos fazendo? E enquanto movimento, a gente está andando com outros movimentos, porque a pauta LGBT ela tem que andar com outras pautas, tem que andar com o movimento negro, movimento de mulheres, movimento indígena. Então, como que a gente vai fazer com que todas as pautas andem junto nessa sociedade que está toda estragada, literalmente, né? Então, a gente começou a pontuar algumas coisas, inclusive o mote, né? Foram vários tweets que a gente pegou de pessoas que são abolicionistas penais e são mulheres feministas, interseccionais, mulheres negras, que têm uma produção de conhecimento muito vasta sobre este assunto. A gente pega lá, por exemplo, a Juliana Borges, que é o que é encarceramento em massa. A gente pega a Winnie Bueno, que é pesquisadora, é da área do direito, se eu não me engano, Winnie Bueno. Tem a Andresa Delgado, que é militante. Então, quando a gente começa a juntar esse tanto de informações, aí eu fico assim, epa... Sim. Alguma coisa pode dar errado. Murilo Araújo também, que é youtuber. Araújo, Gabriel Nascimento. Aí quando você vê justamente a militância do movimento negro alertando, opa, o sistema penal é racista, vocês estão querendo apostar nisso mesmo? A gente para um pouco e fica aí. Devemos. E assim, eu acho que nós temos uma esquerda, né, e que é toda dividida, e isso é mais objeto até da Sabrina, né? Mas aí o seguinte, né, se a gente tem essa esquerda que é tão dividida, a gente também tem dentro dessa esquerda a esquerda liberal. Nós temos, por exemplo, uma cooptação enorme da pauta LGBT, e às vezes a gente não... Pelos gays brancos endinheirados. E esses aí com certeza são extremamente a favor da criminalização da LGBTfobia e ponto final. Assim, não há o que discutir. E isso eu falo por pessoas gays brancos que são também produtores de conteúdos, e a gente vê que eles estão numa direção que é diferente da gente. Eu sempre prefiro ir nessa direção mais interseccional, olhando o que as mulheres feministas negras estão falando. E se a gente começar a parar para pensar por essa seara, né, a gente começa a perceber que tem algo errado. Uhum. O Murilo conta uma história que eu acho que é a que mais deixa a pergunta para vocês aí, né? Ele conta a história do Elamin, que é um muçulmano negro, gay também, nos Estados Unidos. Ele passa 2 gays brancos e um gay bêbado acha que ele falou alguma coisa e começa a brigar com ele. O Elamin apela e revida, na hora que ele vai ser agredido, ele revida e dá uma cadeirada no cara. Isso, mediaticamente, tomou uma proporção enorme e ele foi colocado como brutamontes, o muçulmano agressivo, incivilizado, batendo... Algo de fora, né? E aí, o cara também era gay, mas aí ele ia ser criminalizado por homofobia.
E ao final, ao cabo, né, ele colocou o cara que mesmo que fez a denúncia, depois que acho que a situação foi crescendo tanto, ele colocou que ele acha que talvez não tenha dito isso, o Al-Amin não tenha dito. E aí, o que aconteceu? Resolveu-se tudo, não foi julgado por isso, mas o Al-Amin ficou preso. Acho que, se eu não me engano, 9 anos. Aí depois eu posso conferir e mandar o link. Tem um texto no Medium do Murilo Araújo que vale a pena conferir. Então, quando a gente começa a pegar essas histórias, que é de um sistema também que é racista, e a gente tem um sistema que é racista, não é interessante a gente também debater mais isso dentro do meio LGBT, dentro das pautas LGBTs, e o que a gente pode pensar para engrandecer esse debate, e não só ir lá para a ponta punitivista, e o que a gente pode fazer. Inclusive, né, gravando um vídeo com você, eu comecei a pensar assim, opa, a gente pode fazer uma mediação. Eu acho que sim. A gente pode pensar em algumas concessões. Não precisa ser um reformista vagabundo. Esse debate veio à tona agora por causa do STF, porque chegou a ADI, número 26, se não me engano. ADO 26, MI 4733. Que é sobre a omissão do nosso ordenamento, do nosso parlamento, de criminalizar a homofobia. Então você entrou com essa ação de inconstitucionalidade por omissão para fazer o STF falar, olha, isso aqui não pode, vocês têm que criminalizar a LGBTfobia, porque se vocês estão criminalizando o racismo, que é justamente um tipo de opressão, um tipo de preconceito, então você não pode hierarquizar e não criminalizar esse. Além de que, por que não é criminalizado pelo parlamento? Quem é que domina muito o nosso parlamento? É a bancada fundamentalista. BBB, né? Pois é, bala, boi e Bíblia. Então, assim, é muito difícil realmente para o movimento LGBT conseguir aprovar leis que beneficiem a sua população, que consigam, inclusive, ter não só um caráter punitivo, mas realmente preventivo. Eu sempre penso assim, porque agora a gente está debatendo essa criminalização, mas o ideal seria o projeto anti-homofobia. Chegou a existir. Sim, que foi corrompido e virou kit gay, né? Foi corrompido, virou kit gay, fizeram fake news naquela época já. E pegou. E o que aconteceu naquela época que a Dilma era presidente e ela voltou atrás? O Palocci estava sendo denunciado por corrupção. Eu não perdoo a Dilma até hoje por isso. Pois é, eu também não. Pior que eu também não. E, enfim, a bancada evangélica chantageou a Dilma e falou, olha, se você não voltar atrás com esse projeto anti-homofobia nas escolas, a gente vai fazer uma CPI aqui, a gente vai chamar o Palocci e a gente vai foder com vocês. E a Dilma, na hora, o que ela fez? Rifou o movimento social que está lutando contra a opressão por uma via que boa parte ideal. Apoiou ela. Pois é, e era a via ideal, que é a via da conscientização, de a gente entender a problemática de não se respeitar a diversidade que foge da norma cis-heteronormativa, que existem várias outras formas de expressar seu gênero, expressar sua sexualidade. E você rifou isso em nome de quê? Da governabilidade. Então você teve lá um partido de esquerda aderindo ao programa dos fundamentalistas contra o movimento social. E assim, né, se você é gay, é bissexual, enfim, se você tá dentro da sigla e você tá assim, nossa, lá tá aquela drag militando contra a gente, não é isso, gente. A gente não tá fazendo isso. A gente tem que pensar o seguinte, se o nosso sistema ele é totalmente punitivista, e seletivo, vai aplicar educação de gênero, sexualidade, vai ter essas medidas que elas são as que realmente diminuem esses indicadores. Se tiver, seria muito legal, inclusive eu apoio, e era isso que a gente precisa, na verdade, na sociedade. Outra coisa que a gente não conversou é sobre, por exemplo, a historicidade, porque as pessoas têm memória curta, sobretudo LGBTs mais novos, às vezes não esquecem disso, mas a relação histórica, por exemplo, que LGBTs têm, sobretudo as bichas afeminadas, as travestis têm com a polícia, por exemplo. A gente tem uma operação que é mais famosa, que é a Operação Tarântula, que, se eu não me engano, é de 1987. Eu posso passar para o Samuel também um texto da Cel Cavalcante, é um artigo, tá no Cielo, ela me mandou um link esses dias, inclusive, maravilhoso falando sobre isso, a relação que a gente tem, por exemplo, não no Brasil, mas podemos até usar os Estados Unidos como exemplo, da Marsha P. Johnson, no movimento Stonewall, ou seja, existe um movimento muito grande de embate entre polícia e LGBTs também, e
a gente vai entrar na mesma lógica punitivista também, ou seja, assumir a mesma fala opressora? Sim. Será que é hora da gente também assumir isso? Ou se estamos assumindo, quem é que está assumindo? Quem são os LGBTs dentro da sigla que estão assumindo isso e que vão ser amparados por isso? Então, outra coisa que é problemática nessa forma de criminalizar, que está sendo defendida agora, é esse atalho judicial, um certo ativismo judicial, colocar o STF para obrigar o parlamento a legislar de determinada forma, que é uma coisa perigosa também. É uma coisa que a gente vem debatendo, que ainda mais em tempos bolsonaristas, que Bolsonaro vai poder indicar juízes alinhados com a sua visão, que é homofóbica, que é opressora como um todo, a gente está arriscando criar um precedente perigoso, né? Sim, e a Bruna citou lá vou fazer um jabá aqui, né, no meio do vídeo, mas lá na HQ da Vida tem um podcast também enorme, junta com Vida Casacas, HQ da Vida e o Doutora Drag. Ouvindo isso aqui, vocês vão ter um resumão do que significa isso. Mas ela fala muito, por exemplo, da questão da PEC do cabide. Por exemplo, se a gente aposentar um Celso de Mello, por exemplo, quem é que vai chegar no lugar dele? Porque, na verdade, a gente a PEC do cabide é uma aposentadoria compulsória, na verdade. E tendo isso como uma aposentadoria compulsória, o Bolsonaro terá direito de colocar mais ministros do que colocaria. Vai colocar a maioria. Se eu não me engano, ele coloca de 3, ele iria para 5. Posso conferir depois esses valores. Mas, resumindo, a gente então teria já um aspecto de legislativo dentro do STF, mas com um número maior de pessoas com uma visão mais conservadora. Será que é isso que a gente quer? Pois é, eu acho que tem muito uma ingenuidade, que o STF agora é o poder mais esclarecido de todos. O pessoal não... Esse é o mesmo STF que chancelou o golpe. Esse é o mesmo STF que tinha chance de impugnar a chapa Bolsonaro, justamente por declarações opressoras, sexistas, LGBTfóbicas, racistas. E o STF segue para isso. Inclusive, Bolsonaro segue dizendo que ele não é isso, né, gente? Pois é, então eu acho problemático a gente contar muito com isso, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, é um dilema. Porque se você criminaliza outras opressões e você não criminaliza a LGBTfobia, você dá meio que entender que existe opressões mais válidas que outras, que merecem mais proteção. Então, nesse sentido, esse argumento eu acho muito bom e atualmente eu defendo um certo apoio crítico a essa pauta. Eu acho que a grande questão é a gente não cair naquela visão... nem dicotômica, né? Nem que sim, nem que não. De defender a criminalização como se essa fosse a solução e não tivessem vários problemas no meio disso. Até, por exemplo, a gente está falando do movimento negro, né? Existe a criminalização do racismo, da injúria racial, e mesmo assim, boa parte do movimento negro fala que a eficácia disso foi mínima e o que eles defendem atualmente é a abolição desse sistema penal, porque você tem essa contradição, né? Porque o sistema penal agora criminaliza opressões, mas os agentes desse sistema penal, os policiais... Eles são racistas. O judiciário, os promotores, todos eles acabam vitimizando múltiplas vezes, né? Então, a mulher que sofre uma violência de gênero vai na delegacia e sofre machismo lá. Duvidam da palavra dela. Falam, você deixou, né? Você consentiu com esse estupro. Não foi estupro, né? Então, é uma coisa que a gente pode acabar defendendo por uma noção que isso cabe numa visão de direito penal mínimo, mas tem muitos problemas que a gente também precisa debater para, na hora que isso acontecer, a pessoa não ficar chocada, né? Tipo assim, nossa, eu achei que agora ia ter alguma proteção. O Estado agora tá tutelando esse meu bem jurídico, mas chegando lá pode ser que seja totalmente ineficaz. Enfim, fiquem aí com essa reflexão. Porque a gente não quer chegar numa conclusão clara e a gente não quer essa velha dicotomia que a gente tem no país, né? Essa política é totalmente dicotômica. É sim ou não, ou se você é LGBT e não tá apoiando, você já tá se vendendo. Não é isso. Então, fiquem aí só com essa reflexão. Busquem mais materiais também. Acho que... Sim, vamos colocar uns links aqui. Nessa época, já teve vários textos, várias threads no Twitter, várias produções debatendo isso. Eu vou colocar aqui. É uma coisa que ainda está em julgamento, foi interrompido, mas ainda é uma pauta que a gente vai debater mais vezes durante esse ano. Esperamos que com um cenário melhor, porque está difícil. Inclusive, né, perder essa pauta, ao mesmo tempo que é um dilema, porque perder essa pauta é dar voz às pessoas conservadoras também. Porque os principais opositores são justamente os fundamentalistas que estão falando, não, eles querem criminalizar para cercear a nossa liberdade
de expressão. Aí vai ter a cura hétero, o cura gay e o direito, o dia heterossexual, né? Eles estão perseguindo os cristãos, coitado, a gente não vai poder ser homofóbico na nossa igreja. Que desastre. É isso, gente. Não tem. É um buraco de minhoca. Eu adoro essa expressão. Sim. Tudo se mistura ali. Então, vamos fechar. Conheça o canal da Doutora Drag, conheça o podcast dela também. E eu pretendo que a gente grave novamente mais algumas vezes. Ah, com certeza. Eu tenho mais algumas viagens aqui para Brasília e a gente vai elaborar mais assuntos aqui para vocês. É isso. Até a próxima. Tchau.